Talvez você tenha um estudante, um aluno, e esse estudante fique bravo contigo quando você reclama com um pouco de firmeza, quando você não faz a vontade dele. E se você não tem esse pilar firme de que Deus te ama, você aos poucos sucumbe a coisas que os seres humanos querem, o seu filho, o seu aluno e outras pessoas, somente para matar suas carências. Então, nós não podemos ser professores carentes. Nós não podemos ser pais carentes. Porque o pai carente, ele acha que o filho é tudo na vida dele, e o nosso filho é muito importante, o nosso aluno é muito importante, mas entenda, ele não é a razão da sua vida. Deus é a razão da sua vida. O seu filho na sua vida, o seu aluno na sua vida, ele está em uma posição diferente. Ele veio a esse mundo, ele tem uma alma imortal e você precisa educar aquele ser humano. Você não veio a esse mundo para fazer as vontades do seu filho, para fazer as vontades do seu aluno o tempo inteiro. Então, se você não tem essa visão, se você não tem esse amor de Deus firme no seu coração, você deixa de fazer o que é necessário, você deixa de fazer o que é preciso para matar a sua carência. E muitas vezes nós fazemos isso pensando que é amor, quando na verdade é egoísmo. Na aula sobre leveza, eu vou falar a respeito da correção, e essa correção deve ser feita, mas deve ser feita com leveza. Mas muitas pessoas deixam de corrigir porque elas pensam: ah, meu Deus, e se eu corrigir e a criança achar que eu sou ruim? E se eu corrigir e a criança não gostar mais de mim? E as pessoas não verbalizam isso, mas elas pensam. Então, essa carência não será curada se eu gravar um vídeo somente falando para você: olha, você precisa falar com seu filho, você precisa corrigir o seu filho. Mas essa carência tem que ser curada interiormente em você. Você precisa ter um porto seguro. Você precisa ter um lugar firme. E esse lugar, eu não acredito que seja outra coisa além de Deus. Então, por isso, faça esse tempo de oração, sabendo que Deus é o seu melhor amigo, sabendo que você está ali rezando e que com ele você pode abrir o coração. Então, é na oração que eu converso com Deus os problemas dos meus clientes. É com Deus que eu converso os problemas dos meus alunos. Quando um aluno está um pouco resistente nas aulas, é Deus que é o meu porto seguro. É com ele que eu converso tudo e digo: olha, eu estou com um problema X no trabalho. O meu aluno tal não está conseguindo ir adiante. A família do meu aluno está um pouco desestruturada. Senhor, resolve esse problema porque eu não sou capaz de resolver. Então, a oração é esse lugar de intimidade, é esse lugar de contato com Deus. E você precisa ter esse lugar na sua vida como uma prioridade. Porque às vezes nós colocamos Deus no último lugar, queremos encaixar todo o resto e achamos que depois a gente encaixa Deus. E não dá para ser assim. Porque se você não coloca um momento, se você não coloca um tempo para Deus, você nunca vai achar tempo. Então, não escuta essa aula e pensa assim: que legal, quando der eu faço. Não pensa assim. Eu vou compartilhar aqui contigo aquilo que eu faço. Isso daqui foi construído com 5 anos, com direção espiritual, com muita coisa. Então, não tenta pegar isso daqui e implementar na tua vida do dia para a noite. Não acha que isso aqui que eu estou te passando é um checklist. Eu estou colocando aqui aquilo que funciona para mim, mas talvez não funcione para você. Então, vê isso daqui e pega algumas ideias para colocar no teu dia. Bom, pela manhã eu costumo fazer as orações matinais. Geralmente demora em torno de uns 10 minutos. Como funcionam essas orações matinais? Tem uma primeira oração em que é um oferecimento do dia a Deus, oferecer a Deus todas as ações, aquilo que vai ser feito, pedir que tudo seja feito para a glória dele, e depois disso algumas orações para complementar esse momento, que são orações vocais. Então, Pai Nosso, Ave Maria, Credo, Glória, Santo Anjo, Salve Rainha. Essas 6 orações. Algumas vezes eu estou ali rezando, surge um desejo de rezar uma ejaculatória,
de conversar um pouco com Deus, mas geralmente esse é o primeiro momento e eu faço esse momento junto com o segundo, que é a oração mental. Para a oração mental, eu estou utilizando um livro do São José Maria Escrivá chamado Forja. Então, eu faço a oração me colocando na presença de Deus. Na verdade, não é se colocando, mas é reconhecendo que você está na presença de Deus. E depois desse momento, eu leio um pedacinho do Forja, um trechinho só. E naquele trecho ali eu medito, algumas vezes tiro propósitos para o meu dia. Existem muitos padres bons falando a respeito de oração mental na internet. Aqui embaixo dessa aula eu vou deixar o link de uma aula gratuita de algum deles para você assistir, se você tiver interesse. Então, eu geralmente faço esses 25 minutos de manhã, assim que eu acordo, e para isso eu gosto de programar o meu dia. Em que sentido? Vamos supor que eu tenha um compromisso às 6 horas. No Brasil, às vezes, nós temos um costume de o compromisso é 6 horas, eu acordo 5h45 para sair correndo. Eu vou fazer vídeo sobre isso, não aqui nesse curso, mas provavelmente no canal do YouTube, que é comece o seu dia diferente, comece o seu dia entrando em você mesmo para viver bem, ao invés de acordar na doida, somente reagindo e fazendo aquilo que você é obrigado a fazer. Então, eu gosto de acordar com esse período de 25 minutos, às vezes até 1 hora, antes de precisar fazer alguma coisa. Atualmente eu faço esses 25 minutos de oração e depois eu estou fazendo páginas matinais que eu aprendi em um livro. Então, basicamente, esses 2 pontos aí. E também todos os dias, pela manhã, eu gosto de ir à Santa Missa. Então, basicamente, minha manhã são essas 3 orações. Eu descobri um amor pela Santa Missa enquanto eu estava no ensino médio. Hoje em dia é uma coisa que eu não consigo e não quero tirar da minha vida, porque eu noto que de fato alimenta o meu dia, alimenta a minha alma e alimenta toda a minha vida espiritual. Então, essas aqui são as 3 coisas que eu faço pela manhã. E ao longo do dia, esse eu deixo um pouco mais variado. Eu gosto de fazer o terço e a leitura de um parágrafo do Evangelho. Mas essa leitura pensando bem, meditando bem e refletindo naquilo que está sendo dito, tentando imaginar. No fim do dia, eu gosto de fazer algo que é chamado de exame de consciência, pode também ser chamado de revisão do dia. É comum fazer essa revisão do dia utilizando os 10 mandamentos e também utilizando algum ponto no qual você quer melhorar. Então, vamos supor que você queira melhorar na constância. Você vai fazer um exame particular a respeito da constância. Como talvez você não tenha esse hábito, eu vou aqui sugerir 3 perguntas para você fazer essa revisão do dia, que é: o que fiz de bom, o que fiz de ruim, o que pode melhorar? Essas 3 perguntas. Você se coloca na presença de Deus, reflete nesses 3 pontos. E aí você reflete na sua vida toda. Na minha vida pessoal, será que eu tratei alguém mal? Será que eu falei de um jeito que eu não deveria falar? Será que eu roubei alguma coisa? Desperdicei tempo no meu trabalho? Você vai se perguntar tudo isso. E também na sua vida de educador. Como foi que eu falei com o meu aluno? Como foi que eu lidei com as dificuldades no meu trabalho? Todas essas perguntas. E aí você faz um propósito ali bem concreto de melhora. Então, se eu falei de modo rude com o meu aluno, o meu propósito amanhã é falar com mais tranquilidade. O meu propósito amanhã é ser mais tranquila, agir de um modo mais amoroso com ele. E aí está. Então, esse é o ponto do espírito. Como eu já falei, olhe esse vídeo, assista, reflita com calma. Aqui eu dei algumas sugestões com base no que eu faço, mas você encaixa aí na sua realidade aquilo que fica melhor para você e que também vai te aproximar de Deus. Depois, o segundo ponto é o corpo.